Então, assim, o senador, antes dessa nossa reunião, já solicitou um movimento de articulação para que o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, tomasse conhecimento da nossa preocupação, assim, nossa profunda preocupação com a morosidade da tomada de decisão da Conitec e com a postura da Conitec antecipada de contrária, né, na consulta pública à incorporação da medicação no SUS. Então, esse ofício depois eu coloco para vocês à disposição. A gente protocolou isso lá junto ao Ministério da Saúde, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e é uma forma, né, de deixar isso já num processo de tramitação, né, no Ministério, e a partir daí a gente quer dialogar com vocês para entender melhor que passos podemos dar, além desse passo que foi dado ontem, né? Anteontem a gente terminou a construção do ofício e ele foi assinado pelos dois senadores, tanto o senador Flávio e manifestaram essa posição de expectativa de reverter essa decisão da Conitec. Por se tratar de um público bastante restrito de pessoas a serem beneficiadas pela medicação, apesar do altíssimo custo, né? Vocês poderão retratar isso com maior pertinência, mas que a gente percebe lá no relatório da consulta pública para a comunidade, para a sociedade, os valores do tratamento. Então, a gente imagina que esse tenha sido o peso maior da Conitec na incorporação do único medicamento que a gente avaliou aí pelo relatório que existe para o tratamento. Então, Mônica, eu passaria agora para vocês fazerem a exposição, né, que vocês consideram a partir da presença aí das especialistas, né, da Mari e das outras pessoas. Vou passar a palavra para a doutora Mara, depois a doutora Carolina Fischer fecha, para as considerações, como a gente vai fazer. O senador acho que conseguiu agora. Me permite, Mônica. Isso. Me permite, Mônica, o senador acabou de entrar. Boa tarde, senador. Vocês me desculpem, estava aí com problema para entrar na reunião, mas agora deu tudo certo aí, sabe? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem, senador? Sim, senador, então, que bom. A gente só fez um preliminar do histórico aqui, que a gente recebeu a demanda no gabinete, que o senador já orientou o nosso grupo de consultores a fazerem uma proposta de texto, e já foi feito isso ontem, para o Ministério da Saúde, na pessoa do secretário da Ciência e Tecnologia, e existem outras sugestões que podem serem construídas aqui nesse grupo hoje, mas que, a princípio, essa foi a primeira iniciativa que o senador propôs, e já foi isso feito, né? Um ofício para formalizar a nossa preocupação com a tramitação do assunto na Conitec. Isso. Eu quero também, da minha parte, só dar as boas-vindas a vocês. O Clóvis, assim como o Rafael, o Aires, né, tem acompanhado também sempre de perto, mas a gente fica à disposição para escutar vocês também. Tá? Desculpe o atraso novamente. Deu algum problema aqui, eu tive que ir e voltar umas vezes aí no computador. Obrigado. Mônica, Pedro, né? A Ivanilda está aí também. A Ivanilda, da nossa parte, o Clóvis é a pessoa que coordena assim, bastante a nossa área de saúde, né? Já foi do Conselho Nacional de Saúde, como vocês sabem, né? Participava muito das reuniões em Brasília. A Maria Lúcia, né? Também. Mônica, que eu já falei, né? Clóvis, a Tuca, né? O Aires é meu chefe de gabinete em Brasília, né?
Ana, Benícia, Carolina, Deise, a Ivanilda está aí, a professora Ivanilda, né, que lá de Cascavel, fazendo a participação, a Petri, que é da comunicação, né? Mas vamos, Mônica e Maria Lúcia, estamos escutando também para vermos o que podemos fazer juntos. O Rafael também está participando, que é o coordenador aqui do Paraná, do nosso gabinete. Ok. Vocês estão vendo o slide? Pedro, está tudo certo? Ok. Bem, Você já é de casa. Já, né, doutor? Já estamos tudo de casa aqui. Então, prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada aí pelo convite. Vamos ver se a gente consegue ajudar a esclarecer um pouco mais a importância desse tratamento para os nossos pacientes, certo? Deixa eu ver se eu... Será que está passando? Não, passando não, mas está passando, né? Deixa eu ver. Só um pouquinho. Por que não está passando? Deixa eu... Às vezes, isso. Às vezes só tem que mexer na tela um pouquinho. Passou. Isso. Então, assim, só para dar uma ideia para vocês, né? O que é essa doença lipofucsinose seroide neuronal tipo 2, ou também conhecida como a doença de Batten, que eu acho que fica mais fácil, né? Então, essa doença de Batten, depois eu acho que a doutora Carolina, que é geneticista, vai falar um pouco mais da parte genética, mas eu vou comentar assim, que é uma doença, então, neurodegenerativa, uma doença lisossomal, que a gente chama, e neurodegenerativa. Então, é uma evolução muito grave, muito rápida. É uma doença autossômica recessiva, né, que a Carol vai falar depois, e existe uma deficiência de uma enzima, que nós chamamos de tripeptidilpeptidase. Então, existe uma alteração genética que faz a deficiência dessa enzima. A incidência das crianças é de 0,15 a 9 casos a cada 100 mil nascidos vivos. Então, são poucos casos. Hoje, com a doutora Mônica, nós sabemos que tem 15 crianças no Brasil, 15, né? Então, não são muitas crianças, 7 estão recebendo medicação e 2 estão esperando, tudo com ordem, acho que judicial. O que essa doença faz? Então, ela faz um acúmulo de uma substância que nós chamamos de lipofuxina, que é essa substância aqui que é mais rosadinha, certo? E o que faz esse acúmulo dessa substância? A gente chama, em termos médicos, apoptose neuronal. O que é isso? Morte da célula. Então, faz morte das células do cérebro e morte das células da retina, né? Levando à cegueira, muitas vezes, essas crianças. Então, existem vários graus, início, perda visual, crises convulsivas e deficiência cognitiva. Esse gráfico aqui mostra aqui embaixo, nessa linha, a idade das crianças, e aqui quando que você começa a desenvolver os sintomas desses pacientes. Então, o que nós sabemos da maioria dos pacientes típicos que nós chamamos? Até 2 anos de idade, normalmente são crianças normais. E a partir, um pouco antes do 2º ano, essas crianças já têm um atraso na linguagem, elas têm um atraso para falar, né? Então, a média de uma criança com 2 anos fala já frases. Essas crianças não falam frases ainda, às vezes só falam pequenas palavras, então levando um atraso na linguagem. E o que ocorre depois dos 2 anos normalmente? Ocorre um declínio na linguagem, ela vai parando de falar. Além disso, o que ocorre também? Crises convulsivas. Começa com crises convulsivas, tipo mioclônica, que a gente chama, que parece queda na cabeça. Muitas vezes essas crianças parecem que caem com uma certa frequência, e não são quedas, são crises convulsivas que parecem quedas. Vão evoluindo com ataxia, isso é perda do controle motor, vão alterando a marcha, né? Elas andavam direitinho, começam a perder o equilíbrio. E vão evoluindo, então, com uma epilepsia muito grave, que é o mais grave nesses pacientes. Então, uma epilepsia de difícil controle, você usa toda que é medicação e você não vai controlar as crises convulsivas dessas crianças. Então, elas têm muitos internamentos, né? Acabam evoluindo com dificuldade para deglutição, para disfagia, que nós chamamos, evoluindo para uma gastrostomia, aquele buraquinho no estômago para se alimentar, e param de andar, né? E vão tendo um declínio cognitivo total. Então, elas vão parando de enxergar, vão parando de falar, vão parando de andar e vão ficando crianças acamadas, evoluindo para a gastrostomia e para uma traqueostomia, muitas vezes, né, o buraquinho na garganta para poder respirar. Uma média de 8 anos, esses pacientes vão a óbito.
Então, essa é uma doença extremamente grave. Existem outros pacientes atípicos, que nós chamamos, que tem bastante na América do Sul, tá? Que são crianças, como o caso da Tuca, a filha dela, a Isabela, que começou com 6, 7 anos de idade, com crise convulsiva e ataxia, que é aquela alteração na marcha. Então, nós temos também os pacientes típicos e os pacientes atípicos. E o que é a terapia de reposição enzimática, né? Por que nós estamos brigando, digamos assim, né? Então, a terapia de reposição enzimática, também chamada medicação de céliponase alfa, o que ela faz com tudo isso? Então, já deu para entender, né, que existe esse acúmulo dessa substância no cérebro, e isso faz todo esse dano cerebral, e além de tudo, visual. Então, o que essa enzima, o que esse remédio faz? Ele é uma proenzima, que a gente chama, recombinante com a manose 6-fosfato, e ela vai fazer o quê? Ela vai ativar a céliponase alfa, atuando naquele acúmulo do TPP1, que a gente chama de tripeptidilpeptidase. Então, a enzima vem aqui, o remédio, e consegue fazer com que ocorra uma atuação naquilo que é acumulado. Então, ele vem e limpa aqui. E isso nós sabemos que você faz. Como que você usa essa medicação? Não adianta você usar no sangue, que isso é uma das coisas que talvez eles também aleguem. Você tem que usar onde? No líquor, no cérebro dessa criança, diretamente no cérebro. Então, você coloca um catéter, né, o catéter de Omaia ou de Hickman, dentro do ventrículo no cérebro. Quem faz esse procedimento é o neurocirurgião. Quando a gente fala sobre isso, parece assim uma coisa muito difícil de realizar, mas não é tão difícil na prática médica nossa do dia a dia, certo? Desde que esteja no hospital, né, capacitado para tudo isso, e com profissionais capacitados para tudo isso. Então, é colocado esse catéter no cérebro da criança, no ventrículo, a gente chama de um aparelho que se chama neuronavegação, para colocar certinho. É feita uma sutura e aquele catéter fica lá dentro, fechadinho. E quando você precisa infundir, você vai lá, coloca uma agulha e coloca, através de uma seringa, a medicação dentro desse cérebro. Isso é realizado a cada 15 dias a nível hospitalar, certo? Quando que começou tudo isso, essa medicação? Então, só para terem uma ideia, a história natural dos remédios, né? Como é difícil tudo isso. Então, veja, em 2008 começaram os primeiros estudos clínicos para essa medicação, começou nos camundongos, vieram nos cães, vieram nos macacos, até chegar nos humanos, né? Então, todo um estudo clínico difícil, né? Até você perceber a dose correta, a via correta da administração, tudo isso você tem um tempo para ser realizado. E em 2017, então, teve a fase 1 e fase 2, que foram os pacientes que foram usados com idade que tinham de 3 a 16 anos de idade. E aqui essa medicação já foi aprovada em 2017 nos Estados Unidos, na Europa. Então, já é de um tempo de uso essa medicação, provando que nós não estamos iniciando a medicação, né? Já existe alguma certa experiência nisso. E agora, em 2019, estudos clínicos fase 1 e fase 2 para crianças menores de 3 anos. Por que isso é importante? Porque os sintomas, quanto mais precoce você tratar, como toda doença, quanto mais precoce você tratar, menos dano você vai ter e mais vai ser eficaz a medicação. Então, os estudos são para mostrar a importância de você trabalhar crianças com 2 anos. Então, esse aqui é um estudo clínico, foi publicado no New England em 2018, mostrando a céliponase alfa a nível do sistema intraventricular, isto é, dentro do ventrículo do cérebro, tá? Então, o que mostrou? Foi um estudo de 24 crianças entre 3 e 16 anos com a doença. Pacientes foram tratados e comparados com 42 outras crianças que não receberam o remédio, que a gente chama, que é um grupo de história natural da doença, que não tiveram oportunidade de receber medicação. Então, foi um estudo comparativo. E o que se observou? Esses gráficos aqui ao lado, o azul é as crianças que receberam a medicação. Esse vermelho em declínio foram as que não receberam. Então, você vê que na mesma faixa etária dessas crianças, quem recebeu o remédio conseguiu manter aqui a linguagem, aqui a motora, aqui a motor-linguagem. Então, a parte motora, o que é a parte motora? Conseguindo ainda sentar sozinho, andar, certo? Conseguindo falar aqui na linguagem e aqui no motor global. Então, você vê que tem um declínio muito grande quando você não trata esse paciente. Então, a diferença é gritante, né? Então, a importância de você tratar esses pacientes.
Esse aqui é um outro estudo também, mostrando que em 11 crianças, aqui cada criança, tá? Paciente 1, paciente 2, todos os pacientes, estabilizou em 11 pacientes, 79% melhorou a pontuação. E estabilizou, desculpe, em um paciente melhorou a pontuação. Então, o que a medicação também tem? Ela retarda a progressão da doença em pacientes com fenótipos atípicos. Daí você diz assim, mas então vale a pena só retardar? Sim, depende da idade que você trata muitas vezes esse paciente e faz o diagnóstico. Esse aqui é um estudo que dá algumas respostas para nós sobre isso. O que ele mostra? Esse aqui é um grupo de Amsterdã, um grupo holandês, que foi uma publicação no Orphan Journal Hair Disease, que é uma importante revista, um artigo agora desse ano, de 2021, tá? Onde ele mostra 2 irmãos, e o tratamento a gente chama de pré-sintomático. Então, esse aqui é o paciente 1, esse aqui é o paciente 2. Esse paciente 1 é o paciente mais comprometido, que foi feito o diagnóstico mais tardio. E aqui o paciente 2, como ele é irmão, foi feita uma busca genética, né, e enzimática nesse irmão, e viu que ele já era portador da mesma deficiência, só que ele não tinha sintoma ainda. Então, vocês vão ver a diferença disso. Então, o que foi observado? Isso aqui é uma ressonância magnética de crânio, eu sei, né, que vocês não estão habituados, mas aqui é uma imagem de uma ressonância de crânio. O que a gente observa? Aqui, com 42 meses que iniciou-se o tratamento, e depois de 2 anos, praticamente, com 73 meses, a gente observa o quê? Isso aqui a gente chama de sistema ventricular, onde é colocado até o catéter para infundir a medicação. Existe uma dilatação. Quando existe uma dilatação nesse sistema ventricular, é porque o cérebro sofreu um dano. Então, o cérebro está, a gente chama, atrofiado, certo? Então, ele está... Lembra daquela lipoxina que a gente falou? Ela vai se acumulando e vai destruindo o cérebro. Então, com 73 meses, a gente viu que progrediu menos do que se você não tivesse tratado. A gente que já tem várias crianças que não receberam, fica uma dilatação muito maior do que isso, uma degeneração muito maior. O paciente 2, que foi feito o diagnóstico com 23 meses, com 22 e 23 começou a tratar, é praticamente inalterada a ressonância. Então, o que isso mostra? Que esse menino que recebeu o diagnóstico tardiamente, ele aqui, num gráfico, ele é o das bolinhas, tá? E o outro, o paciente 2, é dos quadradinhos, só para vocês terem uma ideia. Então, o paciente 1, ele teve declínio, certo? A gente chama no score, que é linguagem, parte motora, parte da visão e parte da epilepsia. Então, assim, ele já tinha todos esses sintomas, já tinha perda visual, ele já tinha alteração da marcha, já tinha uma epilepsia difícil, já usava mais de 2 anticonvulsivantes. E o que ele fez? Ele teve um leve declínio. Se essa criança não estivesse sendo tratada, provavelmente não andava mais, não falava mais, e uma convulsão com muito mais anticonvulsivante, que a gente chama de epilepsia intratável. O irmão que tratou precocemente, ele se manteve. Olha que maravilha. Então, o que aconteceu com ele? A partir do momento que ele usou a medicação, ele se manteve igual. Então, o desenvolvimento dele ficou quase inalterado em relação à atividade dele. Então, ele estava aqui com 22 meses, desculpe, e ele evoluiu, ele estava no final com quase 48 meses, com o desenvolvimento adequado, falando frases, deambulando sozinho e sem crise convulsiva. Então, isso eu acho assim que esse artigo é muito importante para nós médicos, né? Porque nós também precisamos da ciência, nós não estamos aqui só justamente para defender uma medicação, mas é para defender o paciente em uso que tem uma medicação que traga benefício a ele, né? Para isso que nós batalhamos, certo? Então, esse aqui é um outro artigo também, publicado no ano passado, em março, onde mostra a terapia de reposição enzimática em um grupo de pacientes, desculpe, aonde você vê esse aqui em vermelho é da história natural, que não usou medicação, e esse aqui os que usaram medicação. Então, mantém a mesma curva, ele meio que estaciona, certo? Como que se faz a medicação? Como eu já comentei para vocês, né? A gente pode até enviar para vocês um vídeo, depois se a Tuca, a mãe da Isabela, permitir, aonde ela mesma filmou, né? E mostrando que
não é tão difícil de você fazer isso, certo? Então, a gente chama de um tratamento intracérebro ventricular. Então, você coloca aqui esse catéter, né? Abre o couro cabeludo, coloca o catéter, fica implantado, fecha. E quando você precisa infundir a medicação, essa criança interna, cada 15 dias, é feita toda uma asepsia, é colocado uma agulha, conectado a seringa e injetado uma medicação por 4 horas, normalmente, a nível hospitalar, certo? E com uma equipe treinada para fazer isso. Às vezes você precisa usar um pré-tratamento com medicação antialérgica, ou medicação para febre, ou corticoide, quando você tem algum tipo de reação. A nossa paciente, a Isabela, que iniciou, nós estamos na 3ª semana. O que a gente já observou? É impressionante, sabe? Se alguém tivesse me falado, a gente às vezes custa acreditar, mas a linguagem dela melhorou. Ela falava com uma linguagem que já estava difícil da gente compreender. Hoje a gente já está compreendendo melhor. Ela precisou, há 2 meses atrás, usar uma gastrostomia, então aquele buraquinho que é feito no estômago para a criança se alimentar. E hoje, a mãe já me disse ontem ou anteontem que ela já conseguiu comer 5 pães de queijo, coisa que ela não conseguia se alimentar mais. Então, já melhorou também o que? Então, a linguagem e a disfagia, com 3 infusões, tá? E daí vocês podem falar, puxa, mas esse catéter que coloca, que riscos tem? Né? Então, os riscos que foi visto, tem um estudo feito recente, saiu agora, com o grupo da Universidade de Hamburgo, com a doutora Angela Schultz, que é uma das que mais estuda tudo isso, onde eles têm um estudo de 6 anos de acompanhamento, de 3.000 punções nesses catéteres, então veja, 3.000, né? Então dá uma experiência grande em 48 crianças. E o que eles observaram? Que só 0,33% faz infecção, que é o maior medo que nós médicos temos, e da enfermagem também, de você funcionar um catéter dentro do cérebro e levar uma meningite, uma encefalite, um quadro infeccioso. Mas o risco, quando isso é feito corretamente, é 0,33%. Então, o risco baixo quando a gente observa. Claro que existe o risco, né? Não podemos negar. O risco existe, mas não é tão alto como a gente tinha mais receio no início. Existem também eventos adversos que tem de crise convulsiva, febre, vômitos, hipersensibilidade. Então, você pode ter uma reação alérgica, pode ter infecção do trato respiratório, fazer uma nasofaringite, uma rinite. E efeitos mais sérios que eles viram não foi nenhum, né? Nenhuma criança foi ao óbito, né? Não teve nada grave nesse sentido. Existe a hipersensibilidade, as infecções também respiratórias, epilepsia, faringite, gastroenterite e febre, né? Como a gente já falou. E tem nesse último estudo de 2021, onde eles falam que existe um risco também de deslocamento da agulha no catéter, que é 0,27%, também baixo. O que nós temos aqui? Que a terapia de reposição também já é usada em vários países do mundo. Então, veja, na Europa, ela já é usada na Inglaterra, na Alemanha, na Irlanda, na Itália, na França e na Escócia, por métodos de reembolso que eles usam, certo? Né, de cada país faz a sua parceria com a indústria, né? Como melhor se provém para cada um. Na Ásia, nós já temos o uso na Austrália e no Japão. E na América, nos Estados Unidos, né, desde 2017, na Colômbia e no México. Então, nós não vamos ser o primeiro país, né, a fazer tudo isso. Então, nós já temos, deixa eu só ver aqui. E o que nós temos hoje? Nós temos a terapia gênica também, mas que não é ainda um tratamento que esteja ao alcance de você fazer isso. E o que nós sabemos que nós temos isso? Nós temos que ter, o paciente acaba tendo que ter o direito do uso de uma melhor medicação neste momento. Nós não damos a cura com essa medicação, mas nós mudamos toda a qualidade de vida dessa família, nós mudamos o ciclo dessa história natural da doença, que provavelmente com 8, 9 anos essas crianças vão a óbito, e nós mudamos todo esse ciclo. Então, para cada criança que possa viver 5, 10 anos com qualidade de vida, muda tudo. O que eu falo na medicina, que poucas doenças nós curamos, mas nós mudamos muito a qualidade de vida desses pacientes, principalmente na neuropediatria, onde a gente atua. Mas nós conseguimos controlar convulsões, conseguimos melhorar a atividade motora, que essa criança possa se alimentar adequadamente, que é simples para quem consegue, né? Mas para quem vai perder isso é muito grave, principalmente
para a família, para a sua mãe, como o caso da Tuca, o desespero de você ver essa criança deteriorando. No caso da Isabela, só para vocês saberem disso, então você já saiba, faz 2 anos que nós pedimos a medicação. Há 2 anos atrás, a Isabela andava normal, ia para o ensino regular, comia normal. 2 anos que foram dando negativas. Nos últimos 3 meses agora, ela deteriorou muito rápido até, certo? Então, ela começou, já estava com muita dificuldade de andar, daí com dificuldade de engolir, daí nós internamos há 2 meses e fizemos a gastrostomia, e a linguagem para ela se expressar também. Então, você vê que o atraso do tratamento, você modifica muito o paciente. Então, que bom que chegou o remédio agora, que bom que vamos tratar. Mas a mim ainda pergunta, por que não há 2 anos atrás? Né? Seria completamente diferente a evolução da doença da Isabela. Mas a gente sabe que para tudo isso acontecer, né, muitos sofrem no início, para depois talvez alguns lograrem lá na frente toda essa luta e toda essa batalha. Acho que é isso, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Querem fazer algum comentário? Você poderia explicar para a gente como é que está a situação agora do medicamento, né? Da entrega do medicamento? Em relação, vou ver o que eu sei daí, não sei se a Mônica pode me ajudar mais, né? Mas assim, por exemplo, a Isabela, ela tá ganhando, já ganhou a liminar, mas ela ainda não recebeu a medicação, né? Ainda não recebeu essa do governo. Ela recebeu como doação do laboratório que está doando, para a gente não conseguir, não perder mais tempo com a evolução dessa criança. Então, por enquanto é doação, até que o Ministério compre a medicação e ela passe a receber a medicação do Ministério, no caso dessa paciente. O que a gente sabe, a Mônica pode me ajudar, são 7 crianças que recebem atualmente a medicação do Ministério. E as que estão recebendo, acredito eu que estão recebendo em dia ou não. Não sei se você pode responder melhor, Mônica, do que é. Senador, é o seguinte, algumas crianças, o Ministério atrasou a entrega da medicação de todas as crianças no Brasil. As crianças do Ceará, né, ficaram com... Nós temos 4 crianças no Ceará. Uma já vai ser um tratamento já precoce, porque é o irmão do César, uma criança que já faz uso da medicação e foi diagnosticada agora com 1 aninho de idade. Mas os 3 pacientes do Ceará, todos 3 estão sem medicação porque o Ministério não comprou. Ele está ligando, né, para as famílias e está dizendo que ele está sem condições de comprar, mas que a gente fizesse os bloqueios judiciais e aí ele está realmente depositando em juízo o valor. Só que existe um problema muito sério, porque uma coisa é o Ministério comprar, porque ele compra com abatimento do CAP. Outra coisa é o particular comprar. O particular, ele não tem condições de ter esse abatimento do CAP, que é quase 20%. O particular, ele tem que pagar todo o desembaraço anuaneiro, né? Fora que tem que pagar um despachante para trazer essa medicação lá dos Estados Unidos até o Brasil, de uma forma de acondicionamento correto, e ele, quando chega... Além de todos os impostos que a gente paga, que o governo é isento desses impostos, além disso tudo, ele passa ainda pela Anvisa e passa também pela coletoria para saber se os impostos foram verdadeiramente pagos, se não fica preso, a mercadoria fica lá presa, a medicação fica presa, e a Anvisa dá o ok do acondicionamento da medicação quando entrou no Brasil. E esse despachante, ele pega essa medicação e leva para o canto onde a criança vai fazer o seu tratamento, tá? No caso, seria o Hospital Pequeno Príncipe. A gente botando no caso particular da Isabela, nós fizemos o bloqueio, foi feito o bloqueio judicial, quem fez foi o juiz, o bloqueio judicial, mas é uma coisa que demanda um certo tempo. Depois de feito o bloqueio judicial, esse dinheiro queria-se que fosse depositado na conta da família para a família poder fazer o câmbio, fazer todo esse pagamento. Conversando com a juíza, né, a gente ponderou com ela que seria muito mais interessante
até porque é um câmbio que se tem que fechar, que o Banco da Caixa Econômica Federal, onde foi bloqueado o dinheiro, depositasse diretamente na conta, né, da indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos, para que a gente ficasse só com a obrigatoriedade de pagar o despachante e todos os impostos. Então, esse despachante é um despachante credenciado, porque não pode ser nem qualquer despachante, é credenciado junto à empresa farmacêutica, né? E a gente está esperando, ainda está aguardando como é que se diz? A Caixa Econômica ter assim, uma sensibilidade, porque já houve a determinação do juiz, vai fazer uma semana, tem a sensibilidade de fazer essa transferência desses valores. Então, impacta tudo isso. Assim que a Caixa Econômica fizer o pagamento à indústria e o pagamento na conta da mãe da paciente, ela vai transferir em reais para a compra do despachante. E a medicação, de lá até aqui, porque isso tudo, senador, é porque já a mãe, como ela recebeu uma doação, então ela já fez um radar internacional, ela já tem um cadastro internacional. Quando a criança não tem esse cadastro internacional, ainda demanda mais uns 30 dias para que esse cadastro seja concretizado. Fora tudo isso, quando o Ministério ele vai fazer o pagamento voluntário, porque a gente compra para 6 meses, mas quando ele faz esse depósito ele faz de acordo com o que ele paga, Ministério, quando ele vai comprar. Então, ele não bota os impostos, ele não bota o valor do despachante, né? Ele não bota ele usa o CAP, que a gente não tem o CAP. Então, o que ele pensa que está botando para 6 meses, ele não dá 3 meses de tratamento. Então, tudo isso, o Ministério, ele fazendo, se ele consegue botar na conta, né, da família, é porque ele tem a disponibilidade do recurso. Então, por que toda essa burocracia para fazer? Então, o Brasil inteiro, eu posso garantir, porque eu acompanho o processo das 15 crianças hoje, então está tendo essa mesma dificuldade. Os pais estão tendo que comprar essa medicação e o valor que é depositado não está sendo o valor correto. A gente ainda tem que mostrar, dentro dos autos, ao juiz que aquele valor a gente não consegue comprar através de orçamentos. Mesmo assim, o juiz ainda pede 3 orçamentos, que isso assim é sem lógica, porque existe apenas uma empresa no mundo inteiro que produz essa medicação. Aonde que é a empresa? Aonde que é produzido o medicamento? Em que país? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. É a Biomarinho, farmacêutica. Existe a Biomarinho aqui, porque todas elas têm que ter uma representação no Brasil, mas a medicação é produzida lá fora. Só uma coisa, quanto que custa o medicamento? O medicamento, ele custa para o indivíduo comprar normalmente uns 300, 350 mil reais. Quando é comprado pelo governo, ele baixa para 114 mil reais. 114, você falou? 114. Mensais. 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 Mas também, senador, a gente teve uma reunião, né? A gente pressiona, do jeito que a gente pressiona de um lado do governo, a gente também pressiona a indústria, até porque se ela tem que dar também a contrapartida dela, já que ela só pode vender no Brasil para aqueles pacientes que estão aqui, como seria a contrapartida para que esse valor caísse mais e as crianças pudessem ter, né, o seu tratamento. E o que foi me informado ontem, né, que a gente solicitou, fez essa pergunta, porque a gente está tentando barganhar de todas as formas, foi que ela tem uma proposta, ela já tem uma proposta, não sei se ela já passou, me deu a entender que já passou essa proposta para o próprio Conitec, que vai ter uma contrapartida e essa medicação, mesmo com CAP, já vai diminuir também o custo dessa medicação significativamente. Porque se ela não vender para o Brasil, dentro do Brasil, para o Ministério, ela não vai conseguir vender para o particular. Então, é melhor tirar a medicação do Brasil. Não há dúvida disso.
E o Conitec negou, então, a incorporação... Não é que ele negou, ele não recomendou. É Não outra coisa que eu queria... outra coisa que eu queria conversar com o senhor. É o seguinte, ele atesta que a medicação é eficaz, tá certo? Ele atesta que, cientificamente, essa medicação faz com que não avance a história natural da doença, pare. Mas ele coloca algumas dificuldades, como as infecções, como a utilização do catéter, porque tem que ser feito dentro de âmbito hospitalar, como alguns pacientes têm que se deslocar para centros, não pode fazer perto do seu domicílio, centros mais especializados, por conta dessas intervenções, mas que a gente viu, por exemplo, nosso primeiro paciente no Brasil a tomar fazer o uso desse tratamento, foi inclusive o paciente lá, paciente testemunho, que o Conitec chama uma família para falar. Ela foi a menina da Bahia, tá certo? A Maria Clara. Então, essa menina, ela já estava no estágio, como a doutora falou, da Isabela, ela já estava no estágio assim, bem avançado. Tá? Ela começou a usar, por exemplo, a medicação em 2018, mas ela já estava sem fala, né? Não falava mais de uma forma inteligível, ela já estava sem andar, né? Ela já tinha várias sequelas. Só que quando ela começou com o tratamento, e hoje a mãe dá esse testemunho, que a menina hoje ela já fica ereta, a menina já dá os passinhos, é porque eles têm que reaprender a tudo que eles já perderam. A menina já interage, né, com os familiares, a menina não é mais aquela menina como se tivesse uma paralisia cerebral. E outra coisa, as primeiras coisas que começam a melhorar são as convulsões. Tem crianças que dão várias, eu não sou médica, mas eu estou falando como familiar, várias convulsões durante assim, o dia. E são convulsões terríveis. E a gente sabe que cada convulsão dessa altera o quadro da criança. E hoje a gente tem uma prova viva. A Maria Clara, ela não precisou fazer, ela come, né? Ela come sólido, líquido, pastoso. É uma menina que está se desenvolvendo assim a olhos vistos. A mãe é enfermeira, mas realmente ela não mora, ela tem que se deslocar, infelizmente, que a gente está vendo isso, para Salvador, para fazer o tratamento. Ela poderia fazer em Feira de Santana, mas como ela foi a primeira paciente do Brasil, então ninguém sabia ainda como ia lidar com o tratamento, por conta das infecções, até em colocar o catéter. Eu me lembro que a médica ela teve que ir para o Sírio-Libanês para poder aprender e trazer essa tecnologia para Salvador. Mas hoje o que a gente vê é, como a doutora disse, é uma tecnologia simples, que faz parte do dia a dia hospitalar. Então, todas as crianças, nenhuma criança, posso falar também, as do Ceará, eles não tiveram nenhum efeito adverso, eles não tiveram manifestar nenhuma, como é que se diz, nenhuma intercorrência, nenhuma infecção. E o Conitec está batendo nisso. Olha, mas o grau de infecção pode ser muito pior. Então, a criança tratada, o que é que a criança tratar, e o que a gente está vendo, isso não é realmente o que a ciência está mostrando. E em relação à criança do Pará, né, o Francisquinho, que começou a tratar também mais cedo, que ele começou a manifestar a doença com 3 anos de idade, né, e começou a tratar agora, recentemente. O Francisquinho, é como a doutora disse, quando a gente até brincou, a primeira dose do Francisquinho fez uma diferença na vida da criança, a olhos vistos, assim, que os pais choraram, né? A própria médica se emocionou. Hoje o Francisquinho já está na sua 5ª dose. O Francisquinho já está reaprendendo a andar. O Francisquinho já está começando a falar novamente. Então, a qualidade de vida, não só do paciente, mas de toda a família, porque é uma doença tão séria, senador, que impacta a família inteira. O pai do Francisquinho parou de trabalhar para viver, né, a doença, a mãe do Francisquinho,
A avó do Francisquinho teve também um problema, então a família toda parou em relação à doença. Eu estava conversando com a avó, ela disse, olha, eu já disse aqui em casa. Eu disse, não, é uma doença genética, você não pode fazer isso. Não, eu já disse aqui em casa. Ninguém mais engravida. E a avó é uma senhora jovem, uma senhora que ainda pode fazer família. E eu disse, menina, tu está dizendo assim uma coisa... Não, foi uma doença que arrasou, acabou com a minha família. Então, isso para quem está escutando, principalmente, que na família dela, a grande maioria são pessoas jovens que estão constituindo uma vida agora, é uma coisa muito impactante. Muito impactante. Eu não sei se eu respondi, doutor. Sim, respondeu. A Maria Lúcia, a pessoa que é internada para receber o medicamento, ela fica o quê no hospital? 1 dia, 2 dias? Um dia, doutor Flávio. Então, assim, o paciente interna de manhã e vai embora no final do dia. Normalmente é isso que a gente faz no hospital. A Isabela, no primeiro dia, internou pela manhã, foi embora quase de noitinha, né? Na segunda, ela já estava internada porque ela tinha feito febre, que não tinha nada a ver com a infusão, mas daí, né, a gente ficou tudo preocupado. E ela fez internada no hospital, mas ela fez infusão ontem e, né, e foi embora. Então, é no mesmo dia. Então, a gente chama... No mesmo dia. A gente chama isso, às vezes, até de um hospital dia. A gente tem várias outras medicações que o paciente interna de manhã e vai embora de tarde. Mas como essa é nível de cérebro, então a gente isola num quarto para não correr risco, né, de ter outras crianças ao seu redor, para tentar isolar e ter menos risco de infecção. Mas é interna de manhã e vai embora no final do dia. Vocês sabem, né, que nós temos lá no Senado, a Mônica sabe também, a Maria Lúcia, não é Maria Lúcia, desculpa, é Mara Lúcia. A gente já participou de tanta reunião também, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Nós somos admiradores seus e de toda a equipe lá do hospital, sabe? Como da Mônica também, porque essa organização do povo para lutarmos juntos, né, a favor de uma causa, isso fortalece a todas as pessoas que estão envolvidas, né? Nós temos, eu ia dizer, como vocês sabem, a subcomissão da pessoa com doenças raras, né? Ela é presidida no Senado pela senadora Mara Gabrilli, né? E vice-presidida por mim, inclusive. Recebemos essa demanda, né? O Clóvis está sempre em contato com vocês também, o Rafael, o Aires, né? E fizemos um documento e nesse documento até pedimos para a Mara assinar, né? Ela assinou e eu assinei também e mandamos para o Ministério. A gente vai acompanhar também e ver, né? Quer dizer, ver aonde que está, levar em mãos. Nós pedimos para que o documento fosse enviado ao ministro, ao secretário executivo, ao coordenador de doenças raras, à coordenadoria de doenças raras do Ministério, também para a primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, a gente tem o contato também com o gabinete dela, e ela tem, assim, interferido em várias situações, e para mais alguém, né, eu sei que eram 5 pessoas, né, Clóvis? Isso, e para o Comitê Interministerial de Doenças Raras. Sim, o Comitê Interministerial, que sempre o gabinete participa das reuniões para que o comitê se interesse pela situação também. Agora, claro que a gente está aberto a sugestões também, né, que vocês apresentem. Mas eu estava pensando o seguinte, a doutora Mara Lúcia falou, ou a Mônica, são quantas crianças no Brasil? 15, né, Mônica? Hoje nós temos no Brasil 15 crianças, tá certo? Em tratamento com a doutora Mara, nós temos 7 crianças já recebendo a medicação, mesmo que sendo assim, doação.
e temos 2 aguardando, já com liminar, uma é de Minas Gerais, né? E já aguardando o recebimento da medicação, outra do Maranhão. E as outras seriam 6? 9. As outras, uma é recente, né? Aliás, 2 são recentes, uma é do Ceará recente, que entrou agora, outra do Distrito Federal também que entrou. Então, o nosso grande gargalo, nossa grande dificuldade, aí eu estou pedindo ao senhor, a gente está aqui também com a Deise é de Porto Alegre, é a presidente da Associação Atlas, e a nossa grande dificuldade se encontra no Paraná e em Porto Alegre, porque o entendimento do tribunal é desfavorável às crianças. Então, nós temos no Paraná 3 crianças, Porto Alegre 2 crianças. Mas a 4ª região, o que ela pôde negar, por exemplo, a Tuca lutou durante 2 anos, porque era negativa em cima de negativa, julgamentos. A doutora Carolina está aí, eu queria que ela falasse um pouquinho, que ela é geneticista, e dos absurdos que eram, né, aquele telejustiça com peritos que vinham Isso. com... Triste. Pronto, doutora Carolina, a senhora poderia falar, por favor? Sim, não, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Mônica, o senador Flávio Arnes, a gente já participou de outras audiências, né, obrigada por sempre estar ao lado dos raros também, né, de uma forma mais objetiva, uma pena a ausência de algum membro do Ministério da Saúde, que teria sido bem importante, visto que a gente está com a consulta pública em aberto, né, e a gente vai ter a contribuição de todas as pessoas. Eu acho que isso é importante também, que as pessoas saibam como contribuir da forma adequada, né, porque às vezes a questão, tem aquelas questões de pegadinha da contribuição, né, e que as pessoas acabam se confundindo nas respostas, né. Mas eu sou médica geneticista há... Doutora, deixa eu lhe cortar só um minuto. A gente fez um passo a passo para as famílias. Ótimo. Justamente por causa da pegadinha. Como a gente já tem experiência de outras, desculpa eu lhe cortar, mas é que é só para dizer que a gente fez isso. Obrigada. Perdão, gente. A gente, é bem importante esse passo a passo. Sou médica geneticista há 20 anos, né? A linfocinose seroide era uma das doenças em que eu me sentava na frente das famílias e chorava junto na hora do diagnóstico, né? Chorava, porque a minha primeira paciente tem a idade da minha filha, né? Ela não sobreviveu, né? Aos 9 anos ela foi a óbito, e quando eu dei o diagnóstico dela, aos 3 anos de idade, a minha filha tinha 3 anos de idade. E eu tive que dar o diagnóstico, e eu me lembro como se fosse hoje, né? A minha filha já tem 20 anos de idade, então já faz mais de 11 anos isso, bem mais, 15 anos. E eu perdi a minha primeira paciente, e o que eu mais queria era poder dizer para os pais que eu tinha um diagnóstico de uma doença rara, mas eu tinha um tratamento para oferecer. E hoje, como médica, eu tenho um diagnóstico de uma doença terrível, não preciso detalhar isso porque todos vocês sabem, né? A doutora Mara exemplificou a gravidade da doença e a sua progressão, os pais que vivem isso sabem. E eu tenho a alegria de dizer que é uma doença rara que tem tratamento, só 2% das doenças raras têm um tratamento específico, né? Eu tenho a alegria de informar, tem um tratamento. E imediatamente após a alegria, eu tenho a tristeza de dizer que o acesso ao tratamento é complicado, tá? E ele não é complicado para um paciente simples ou um paciente milionário, ele é complicado para qualquer paciente. Principalmente quando o juiz determina, né, que a avaliação da tecnologia vai ser feita por um grupo de leigos. Nada contra os meus colegas que têm CRM, mas quem não atende doença rara, no meu ponto de vista, é leigo. Né? É leigo naquele tema. Ele pode entender de tratamento de hipertensão arterial sistêmica, de diabetes, de Alzheimer. Mas se ele nunca viu um paciente com linfocinose seroide, ele não pode ser capaz de avaliar as respostas terapêuticas baseadas em estudos clínicos.
Então, eu tive que responder perguntas absurdas, tipo, é um tratamento experimental e não teve um grupo de pacientes que usaram placebo para comparar o grupo de pacientes que fez uso de medicação e placebo. Agora, a hora eu tenho que explicar para o meu colega que é uma medicação aplicada intratecal, que eu tenho que colocar um aparelhinho, um device, para ele receber a medicação, e eu vou fazer isso em pacientes normais, com placebo, né? Eles acham que isso é possível, eu fazer uma aplicação intracérebro-ventricular de uma medicação que é um placebo. Isso não é ético, né? Isso não é correto. Então, esse tipo de resposta eu tive que dar para o colega do telesaúde, que negou o uso da medicação para um paciente com uma indicação formal de uso, com critérios clínicos bem estabelecidos, que não é da Carolina a ideia, né? Isso é um medicamento que já tem aprovação mundial para ser usado, e já tem mais de 300 pacientes no mundo que fazem uso. Então, isso não é um tratamento experimental, isso é um tratamento já validado, e que, nesse momento, é um modificador do quadro clínico da doença. O quadro clínico da doença nós já conhecemos, né? No momento em que a gente faz o diagnóstico, o paciente inicia num processo de ladeira abaixo, vai perdendo todas as suas funções físicas, neurológicas, cognitivas, até que ele vai a óbito, geralmente por um quadro de pneumonia ou por um quadro de insuficiência respiratória, ou por um quadro de uma encefalopatia, uma epilepsia incontrolável. Essa é a causa do óbito do paciente. E se eu tenho uma medicação que mostrou que modificou esse desfecho, não há o que discutir em relação ao tratamento. Eu estou falando de uma vida e de uma família, né? O impacto orçamentário que se pensa realmente existe, mas nós estamos falando de uma doença rara. Quando a gente fala de uma doença rara, a gente está falando de um número pequeno de pacientes que vão se beneficiar no Brasil. Então, esse impacto, ele é um impacto pequeno. A medicação pode ser cara, mas a gente não tem 100 pacientes para tratar nesse momento. A gente tem um grupo pequeno de pacientes. E essa negociação ela deve ser o mais transparente possível com a indústria farmacêutica, tentando trabalhar. Eu acho que, não sei quem foi, se foi a Tuca ou se foi a Mônica, que falaram, não tem porquê, se eu for lá e comprar no balcão, custar 300 mil ampola, e se a ampola pode ser vendida a 120 mil para o Ministério. Por que está acontecendo isso? Porque a medicação está sendo judicializada, e quando a gente tem intermediários de judicialização, tem alguém que vai ganhar em cima, limpo, né? Então, não há o que discutir, essa medicação tem que ser incorporada, ela é um modificador de quadro clínico, né? E os pacientes que têm esse diagnóstico, as famílias, eu vou sempre estimular para que movam o planeta para conseguir o tratamento, porque nesse momento é o único tratamento disponível, e 2% das doenças raras eu tenho um remédio para dar. E esse remédio existe, então o paciente tem que ter acesso a esse remédio. Até que tenham outras coisas, talvez no futuro. Então, não adianta ficar a gente negando o uso da medicação, porque o paciente vai acabar usando. Seja custando ampola 350 mil, seja custando ampola 100 mil, que é a negociação que pode ser feita para todos. Então, esse é um pensamento um pouco invertido, assim, quando a Conitec nega a incorporação de uma medicação. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que ficou bem claro, sabe, doutora Carolina? Aliás, todas as falas foram extremamente claras, precisas, e quero dizer que, da minha parte, né, concordo com vocês, né? Eu acho o caminho individual, né, extremamente penoso, caro, difícil, né? A família também não deve ser submetida a isso. O caminho judicial é o caminho, lógico, né? Porque está sendo negada alguma coisa, a gente tem que buscar na justiça. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando qual que é até eu próprio já falei com o tribunal também em outras situações, né? E escrevemos também para o tribunal regional em outras situações também. A gente procura entrar em contato.
mas a situação adequada é a incorporação, né? A regularização da possibilidade das pessoas terem acesso à medicação. Então, eu fico pensando assim também no que fazer, porque o tribunal, quando eu falei com ele sobre outra doença, não sobre essa, eu comentei todo o trabalho da subcomissão também, o esforço que estava sendo feito, e o juiz desembargador, ele também aceitou bem as ponderações. Então, o que eu acho, eu perguntei de que estados, porque eu gostaria, através do Clóvis, que vocês passassem para o Clóvis, né? Não precisa dar o nome da criança, nada, obviamente, até por uma questão profissional, mas saber de que estados que são, que daí aí em seguida eu falo com senadores também, senadoras desses estados, para que a gente faça um documento conjunto, para inclusive ter mais força, além do presidente, vice-presidente da subcomissão de doenças raras, por exemplo, é da Bahia, então a gente fala com os 3 senadores da Bahia, para que eles também assinem o documento, ou do Ceará, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, né? Aí nós teremos um documento, e eles assinarão, eu não tenho dúvida de que vão assinar. Mas, ao mesmo tempo, até a doutora Carolina lamentou a ausência de alguém do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde não foi convidado para essa reunião, né, que eu saiba, né, Clóvis? Não foi convidado, né? Então, mas o que nós podemos fazer? Né? Já podemos articular para ter uma audiência pública na subcomissão de doenças raras. Aí a gente combinaria com vocês para ver quem que participaria, o Ministério da Saúde participaria também, né? Isso já nos próximos dias, né? A gente pode combinar para que daqui a 2 semanas, vamos dizer, essa audiência já esteja acontecendo na subcomissão. Senador, é porque o último dia nós temos um prazo, né, para ser apresentada essa consulta pública, tá? E, se não me engano, ele termina no dia 21. 21. Né? E aí a gente tem pouco tempo para articular isso. Mas a ideia que o senhor tem da audiência pública, eu acho fabulosa. Os pacientes por estado, nós temos esse número, né? E que a gente pode passar para o senhor, a presidente da associação aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha apenas 2 pacientes, mas ela está dizendo aqui no chat que eu acho que acredito que já tem mais um paciente, seriam 3, né? Não, Mônica. Não? Entendi errado, não, então. É que vocês estavam falando dos que estão em tratamento. Aí vocês falaram dos do Paraná e dos outros estados, e eu disse que um no Rio Grande do Sul já trata. Não, ele estava incluído no 7, Deise. Ah, então, desculpa. É que eu pensei que tinha mais um no Rio Grande do Sul agora. Não, deixa só 2, tá bom. A consulta encerra dia 23, tá? 23, pronto. Isso, então, mas mesmo assim o tempo fica assim bem requisito. Se a gente conseguisse a assinatura de todos os senadores dos estados, a gente formasse uma grande bancada, eu acho que a gente conseguiria, né, chegar junto ao ministro da Saúde. Porque mesmo que o CONITEC não recomende, não saia a recomendação depois da consulta pública, eles vão se reunir para fazer a recomendação ou não, o ministro tem todo o poder de fazer a incorporação, independente da recomendação ou não do Ministério. Isso. O Clóvis organiza esse documento, né, Clóvis, junto com o Rafael, aí com a Aires e com a professora Ivanilda. Vamos dizer, para que a gente colhe essas assinaturas lá em Brasília. Não, muitos senadores, inclusive, não estão indo a Brasília, mas eles autorizam a colocação da assinatura, né? Então, o importante é ter essa autorização. E, naturalmente, acho que será bem mais forte. Mas aí vocês já articulam também com o pessoal para a gente fazer essa audiência pública. Aí combinamos bem, né, para que, né, vocês participem, né? A Mônica também como representante, a doutora Mara Lúcia
doutora Carolina e alguém do Ministério. Sempre lembrando que numa audiência pública a gente tem assim uns 10 minutos, 15 para falar o que a doutora Mara Lúcia colocou, né, dos efeitos, os quadros comparativos, né, com medicamento, sem medicamento. Acho que isso é muito importante, né, porque o pessoal, o argumento, né, de várias pessoas é que muitas vezes não existe o efeito desejado, pelo que é relatado, a identificação precoce, o início do tratamento, né, precocemente, tão precoce quanto possível, né, faz uma diferença extraordinária, né, na qualidade de vida da pessoa e da família, né, não tenho dúvida, né, quando uma família tem um problema num dos membros, a família toda fica afetada em todos os sentidos, né? Psicológicos, de emprego, trabalho, social. E ela tem que ter a segurança também, quer dizer, quando a doutora Carolina falou, eu tenho uma boa notícia, tenho uma medicação. Agora, a má notícia, você não consegue a medicação, quer dizer, não tem cabimento nenhum, né? Tem que haver um fluxo aí para... e considerando as doenças em geral, né, com 100 mil, e tendo a possibilidade ainda de haver uma negociação, né, e a medicina também vai evoluindo, né, a ciência, né, quer dizer, a pessoa pode eventualmente ter acesso até a alternativas dentro de algum tempo até melhores, né, do que as atuais, porque a ciência evolui também, né, não há dúvida nesse sentido. Faríamos assim, então? O que vocês acham, viu, Mara Lúcia, Mônica e Carolina, doutora Carolina, né? Acho que doutora sim, Mara Lúcia, doutora Carolina. Me permite chamar de Mara Lúcia, Carolina, claro. Vocês me chamam de Flávio também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem. Só uma coisinha, não sei se vocês têm interesse, eu mandei o vídeo para o Pedro da infusão da Isabela, só para vocês terem uma ideia, para tirar um pouco esse mito, não sei se você... É rápido, né, Pedro? É rapidinho. Só para vocês terem ideia como que é feito isso no nível hospitalar. Tudo bem? Dá para vocês verem rapidinho? Sim. Pode passar, Pedro, então? Posso sim. E doutor Flávio, só aproveitando enquanto ele está passando, o Paraná é um dos piores estados para conseguir medicação, tá? Paraná o quê, Mara Lúcia? É um dos piores estados para conseguir a medicação. Nós estávamos com 3 crianças para conseguir a medicação, da Tuca, a Alana e o Yuri, um outro menino. O outro menino se mudou para o Rio de Janeiro, para o senhor ter ideia, para ele conseguir a medicação. Quem que é o juiz ou juíza, quem que habitualmente atende? É uma juíza, né, doutora Mônica? Quem? Oi, gente. Quem que é? Deixa eu ver se ela... Ana Carolina Morozowski. Não tá aparecendo, não? Não tá aparecendo. Só um minutinho. Mas o Clóvis, a gente pode falar com a Ana Carolina também. Né? Isso a gente... essa juíza me fez chorar muitas vezes. Posso falar uma palavrinha rapidinho aqui, pessoal? Pois não, é o vereador, né? O vereador quer falar um pouquinho. Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa, eu não estou vendo a imagem. Um minutinho. Quem que está falando? Isso mesmo. Hoje, boa tarde, tudo bem? Está ouvindo? Vereador, eu proponho passar o filme, daí o senhor fala, porque está dando confusão aí das imagens. Tá bom. Do 11... tá bom? Dia 10/11 de 2021, estamos entrando na 3ª infusão da Isa, do Brineura. Hoje quem está realizando junto com a Jéssica é a doutora Ana Paula. Jéssica também está presente. A Marlene e
a Carol também está aqui, ó. Nós estamos bem assistidos. Daqui a pouco chega o doutor Daniel também. E a Isa tem melhorado dia a dia e é visível a melhora dela, graças a Deus. Por isso até as meninas aqui, né, Marlene? Tá falante, né? Tá falando. Ó, mano, gente, isso foi filmado. Olha, que coisa mais linda. Beijo. E é super comunicativa, super falante, sabe? Assim, a melhora é visível, gente. Agora a gente vai tirar o líquor primeiro, que é assim que a gente sabe o que está bem localizado. A gente vai tirar o líquor e depois a gente começa a infusão. Jéssica, dá você. Picadinha. Foi? Vamos ver. Foi? Oh, glória a Deus. Foi no lugar certinho, era isso que a gente precisava. Eu só quero mostrar o líquor ali um pouquinho. Aí tira 5. Olha, o líquor que sai. Tem um arzinho. Né? Toda vez a gente faz isso é um sinal que está no lugar corretinho, gente. Graças a Deus. Parabéns, doutora. A primeira vez a doutora estava meio tensa, mas dá tudo certo agora. Tudo certo. Pode puxar devagarinho e eu vou te dar o frasquinho. Puxar 5? Bem devagarinho. Devagar, doutora. Amiga, tem um pedaço de confeite ali, ó. Pra gente colar. Não, isso daí é... Isso, acho que deu só para vocês terem uma ideia, né, de que você coloca um campo, né, você faz uma asepsia do lugar, coloca o campo do cirúrgico, que é o campo azul, e você funciona aquele catéter que já está ali instalado, retira 5 ml de líquido e daí vai injetar a medicação. Então, só para vocês terem ideia, assim, de que parece uma coisa, assim, do outro mundo para quem não está na área, mas para quem está na área médica, a nível de hospital, isso não é tão incomum. A Tuca, que é a mãe da Isabela, já sabe todos os passos, né, Tuca? Ela está melhor que nós aí, né? Vai narrando tudo muito corretamente. É só para vocês terem essa ideia. Obrigada, tá? Doutora Mara? Oi. Senador, me permite fazer uma pergunta para a doutora Mara Elizabeth, assessora. Quando a senhora cita a doutora Ana Carolina Morozovski, ela é juíza federal. Ela atua em uma das varas aqui em Curitiba. Esses processos que foram negados são de pessoas que residem, então, em Curitiba. Eu só queria tirar essa dúvida sobre o ponto de vista da competência, porque se a pessoa morar em Maringá, em Cascavel, o ajuizamento da ação são nessas localidades, e daí seria outro juiz. Eu não sei, me chamou a atenção se a vara dela é especializada, porque ela é conhecida por ser uma profunda conhecedora dessa área. Ela é conhecida, senador Flávio, do doutor Savares, que atualmente é o juiz do foro. Desculpa, eu que disse que foi a Ana Carolina Morozovski, eu disse o nome dela. Fui eu, porque no nosso processo, que foi aqui em Curitiba, foi ela que negou, e inclusive o perito foi favorável, que foi pedido, e mesmo assim ela negou, dizendo que o perito era só uma opinião, e quem decidia, e eu achei muito estranho, inclusive, porque ela é da área da medicina, né? Sim, exatamente. E ela é uma... Exato, eu também fiquei surpresa. Isso que preocupa. Isso que Exato. Porque como ela se diz e é conhecida como uma profunda conhecedora e emite uma decisão nesse sentido, ela, na verdade, ela quebra a perna da gente. Exatamente, isso nos assustou e, assim, a gente ficou sem esperança. Inclusive, o do Yuri também foi a Ana Carolina Morozovski que deu a negativa. Que a outra criança e um detalhamento, senador, é que geralmente a competência desses processos
é deslocada para a Justiça Federal por conta da necessidade do ingresso da atuação da União no feito, porque nós temos processos também que tramitavam no TJ e acabam sendo deslocados, não é isso, Tuca? Isso, exato. Então, eu só quis fazer... Obrigada, senador, por permitir me fazer essa pergunta. É que eu só queria confirmar se realmente era a juíza federal e só lembrar ao senador que o doutor Savares atualmente é o diretor do foro. Eu só peço para o Clóvis e para Ivanildo, e para o Rafael e o Aires, que esse documento com os senadores, a gente tente conseguir esse contato com eles antes do dia 23, que é o dia final da consulta também, né, para que isso faça parte, né, do documento que pelo menos o Ministério da Saúde receba isso, né? Tá bem? Certo. O documento depois, a gente já tem uma minuta. Elizabeth, mas eu acho que vamos ser bem incisivos nisso, na linha da doutora Mara Lúcia e da doutora Carolina, que mostrando que as pesquisas estão aí, mostrando, inúmeros países já adotaram, conforme a apresentação da doutora Mara Lúcia, e a doutora Carolina reforçou, dizendo que existe um medicamento, que esse medicamento traz, de acordo com as pesquisas, assim, resultados, assim, bem... Vamos ver as palavras que vamos usar antes de fazer o documento final, a gente mostra aí para ver se está correto, né, no linguajar também, né? E que eu não sou médico também, mas mas sermos bem incisivos no sentido dos resultados positivos, né, que vêm sendo observados. Aí também, né, a Mônica também ajuda, né, que eu sempre acho importante do ponto de vista social e médico. Lógico, né? Porque social são os pais, as organizações que são fundamentais nesse processo, que a gente tem que ver os dois lados sempre, né? Tá bem? O Aires até levantou a mão, Aires, né? O Aires é o meu chefe de gabinete lá em Brasília. Sim, isso, pode falar. Senador, então, eu estava pensando aqui, a gente pode passar um requerimento para a Comissão de Assuntos Sociais na próxima sessão, porque aí sairia um requerimento da comissão. Em outras ocasiões já fizemos isso. Requerimentos para o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião do Zika vírus, o senhor se recorda, que a comissão oficiou para os ministros do Supremo sobre aquela questão das crianças do Zika, né? Podemos fazer igual. Na semana que vem, como tem um feriado, não sei se teremos caso, mas na do dia 23, sim. E como o senhor disse para a gente, conseguir a assinatura dos senadores até o dia 23, essa também é uma ideia que pode ter uma força bastante intensa. Isso. Então, isso, exatamente. Tá bom, vamos fazer também. Tá bom? Tá bom. Eu queria falar, o meu não tem a mãozinha aqui para levantar, eu não sei o que acontece, sou meio leiga nisso aqui, mas eu queria dar uma palavrinha aqui, doutor. Quero agradecer ao Flávio Aires, que já esteve com a gente, nos ajudando na outra reunião com a Conitec, o Clóvis também, que é um amigo, um parceiro nosso também, a todos, né? E dizer que a Isabela fez ontem, está em casa hoje, graças a Deus, super bem, e colocar mesmo assim essa importância, porque não sou só eu, né? Eu falo pelos 15, a gente montou um grupo só de CLN2, onde tá as doutoras Caroline, a Deise, doutora Mara, e todas as crianças que têm CLN2. Nesse grupo, nós dividimos as nossas experiências como pais, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas alegrias, igual o senador Flávio disse. Já conversei com o senador várias vezes pelo WhatsApp, me ajuda, lá com o CLN2 e tal, e ele sempre nos respondendo, graças a Deus. E o que mais nos assusta realmente é a dificuldade de a gente chegar a ter o medicamento igual a Elizabeth falou, de pessoas que a gente tem pensando que vai nos ajudar,
e dão essas negativas para a gente, assim, que destrói a família, porque pense vocês, cada um de vocês, ter um filho perfeito. No meu caso, a Isa era perfeita até os 7 anos de idade dela. A Isa era uma criança que desfilava, falava, tem até um vídeo dela, a doutora Mônica pediu ontem para mandar para um amigo. Ela desfilava, ela falava, tinha um cabelão enorme, era uma criança nota 1 na escola, de tão inteligente, e de repente o seu mundo desabar com um diagnóstico desse. Que o teu filho está até o diagnóstico ainda, porque a gente teve aí uma espera até o diagnóstico, aí igual a doutora falou, a gente tem o diagnóstico e fica feliz porque teve o diagnóstico e fica feliz porque existe um tratamento. Mas aí vem o nosso desespero, como se fosse um medicamento que a gente fosse ali na farmácia e comprasse numa prateleira, mas não é. É um medicamento onde vem um desgaste de uma luta judiciária muito grande. E eu falo assim para vocês que é igual o senador falou, destrói família. Abala o psicológico, abala o emocional, abala financeiramente, porque você precisa parar de trabalhar para você cuidar do teu filho, mas as contas, elas não param, as despesas, elas não param, né? E você precisa dar uma assistência para o teu filho, porque é teu filho, você ama. O meu maior medo em tudo isso era que a Isabela um dia parasse de falar mãe, porque quando a Isabela começou a enrolar muito a fala, a trava, eu falei, meu Deus, eu não vou mais ouvir minha filha falar mãe. E graças a Deus, ainda deu tempo. Nós perdemos crianças já. E foi um choque para a gente. Quando a gente foi para Brasília, nós tivemos uma audiência onde os juízes, gente, eles não olhavam para a tela para a gente. Então, eles escreviam de cabeça baixa, como se não fosse nada, e simplesmente, não. Ali, eles assinam uma sentença de morte para os nossos filhos. Eu falo nossos filhos, porque a gente acaba adotando todas as outras crianças como filhos também. Então, a sentença, a negativa, é um atestado de óbito para os nossos filhos. E não vai estar fazendo isso só com os nossos filhos, vai estar fazendo isso com a nossa família inteira, com os amigos, com os professores, com todo mundo. Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo de lutar, está tendo de correr atrás, de fazer manifesto, igual a doutora Carolina falou, quem tem que lutar com as suas armas mesmo. Eu fiz muita coisa pela Isabela, eu me acorrentei em frente ao Palácio Iguaçu, eu nunca viajei de avião, fui para Brasília, a gente foi com várias pessoas, o Ismael, vereador aqui da nossa cidade, também foi, inclusive ele está nessa reunião. O nosso prefeito daqui, o Bill Zanetti, nos deu uma liberdade, nos ajudou a fazer todo esse movimento. Então, assim, nós não estamos lutando sozinhos agora. Antes a gente estava numa luta com poucas pessoas, fracos, né? Assim, meio que sem esperança, às vezes. Mas agora a gente está vendo que a gente está com muitas pessoas a nosso favor, muitas pessoas nos olhando com olhos de amor, que é isso que é o mais importante. O senador está nos olhando, essa atitude é nos olhar com olhos de amor, é olhar para o próximo. E é isso que a gente precisa nesse momento, não só eu, a Isa, mas como Francisquinho, como o Guilherme, como outro Guilherme, como Maria Clara, como Yuri, Alana, Carol, como todas as crianças que estão com essa doença. Eu agradeço a oportunidade de participar como familiar, doutora Mara, que acompanha a Isa desde o começo até o diagnóstico e até hoje como ela está. A Isabela tem uma adoração pela doutora e nós também uma admiração e respeito. E eu agradeço a doutora Mônica, que abraçou essa causa, a doutora Mônica abraçou todo mundo. Então, assim, de uma maneira com olhos de amor também, porque a gente não virou só ela advogada, nós viramos uma grande família. Eu
Sou muito grata a isso, e que pena que não tem realmente ninguém do Ministério. O Hélio, se o Hélio estivesse aqui, eu ia cobrar ele, porque ele me prometeu isso lá em Brasília. Mas tudo bem, vamos ter ainda oportunidade. Obrigada, gente. Quando eu falei que o Ministério da Saúde, a gente até nessa reunião não pode responsabilizá-los, porque eles não foram convidados, né? Quer dizer, eu nem sabia que deveriam ser. Acho que foi bom a gente conversar primeiro, para daí ver o que fazer também, né? Vamos fazendo os encaminhamentos finais. Parece que a Deise levantou a mão, né, Deise? Mas é bem rapidinho. É só para dizer que enquanto associação, enquanto terceiro setor, a gente está à disposição aqui no Rio Grande do Sul para ajudar todos, e podem contar conosco, tá? Peço desculpa, eu não abri minha câmera, mas é que eu sou paciente de uma outra doença e hoje foi meu dia de fazer medicação. Daí eu estou de cara inchada de passar a manhã toda no hospital. Mas contem conosco e a gente está aqui sempre à disposição para tentar somar. Isso, vamos falar com os senadores do Rio Grande do Sul também, né? Que eles, o Lazier Martins, o Paulo Paim, e o... Como? O Luiz Carlos Reins. O Reins também, né? Luiz Carlos Reins. Quando a Tuca falou da mãozinha, você aperta no ícone reações e lá aparece a mãozinha, tá bem? Lá embaixo. Tá? Tá bem? Obrigada, senador. Todo mundo que... O Ismael quer fazer uma saudação, talvez, porque Ismael, a gente cortou a palavra dele. A palavra... Boa tarde, senador. Está ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde, senador. Tudo bem? É um prazer estar falando contigo aí, com todos que estão aqui, a doutora Mônica, a Tuca, e mais pessoas que eu não conheço, mas estou conhecendo agora. É um prazer de ver a dedicação de vocês, o intermédio do senador, pelo amor, pela dedicação, senador. Eu lhe conheço, fui motorista do Bill, e eu lhe conheci lá no Angelina Caron, lá uma reunião que se teve com o Bernardo, lá eu estava naquela reunião. Então eu fico feliz de poder contribuir também aí como um vereador do meu município. Fomos para Brasília junto com a Tuca. É um tratamento de urgência, inclusão. A gente vê as dificuldades, senador, que enfrentamos, as lutas, você vai enfrentar, nós enfrentamos, mas o lema é lutar sempre, né? Sempre olhando para o foco, que nem a doutora Mônica, eu vejo sempre ela motivada no grupo, batalhando, às vezes sorri hoje, chora amanhã, mas está aí motivada e lutando. Conte comigo como vereador, conte comigo como amigo, e pode ter certeza, senador, que esse trabalho aí vai criar uma força muito importante, e essa intervenção sua no Senado vai ajudar muito aí essas crianças, eu tenho certeza que nós vamos ver uma grande vitória na vida deles aí. Muito obrigado, Deus abençoe e uma boa tarde para todos. Obrigado, Ismael. Continue firme aí, né? Trabalhando e apoiando a causa, que é muito importante, né? Eu só quero lembrar ao Aires e ao pessoal de Brasília, né, o Diogo, para nós fazermos isso bem articulados lá com alguma coisa que precise via subcomissão com a Mara Gabrilli, né, que é a presidente, que daí a gente assume junto a tarefa também, né? Tá perfeitamente, bem? Vamos fazer, senador. Doutora Mara, Mônica, Tuca, doutora Carolina, Ismael, Deise, né? Melhore, Deise, né? Também a gente passa por percalços aí também, né? Pedro, que nos ajudou aí também, né? Aires, Rafael, né? Todo mundo que participou, né? A lista é grande também. Tá bem assim, né? Vamos pensar, então, nos encaminhamentos, né? Que é aquilo que o Aires falou, e a gente vai conversar entre a gente também, apresentar um documento na Comissão de Assuntos Sociais, né? Que possa ser aprovado, né? Como requerimento, fazer esse documento dos estados onde os pacientes tenham sido identificados, estejam sendo atendidos ou não, né? Para
haver essa regularidade, já organizarmos uma audiência pública para essa finalidade, aí sim, convidando, não pode ter mais do que 3 ou 4 pessoas, porque senão se dilui muito o argumento, né? Para colocar a parte técnica, familiar e do Ministério daí também, mas já com documento dos senadores organizado, de preferência antes do dia 23, já que é o prazo final da consulta do CONITEC. E eu vou conversar com a doutora Elizabeth, que trabalha com a gente também, para a gente ter uma estratégia aí, talvez, se for o caso e possível, de conversarmos também com a Justiça sobre os casos aí. Mas é que aí você resolve, a gente tem que resolver mais na base mesmo, né? Que é a incorporação de todos esses procedimentos. Porque também ir para a Justiça é o caminho, lógico, a gente tem que ir para a Justiça, mas é um caminho também sempre que dificulta mais ainda a vida da família, que já sofre muito com a própria identificação do caso, né? E a falta de tratamento. Na falta de tratamento, existe o tratamento, mas a falta da oferta do tratamento, né? Tá bom, gente? Estaria bem assim? Senador, eu só queria agradecer, né, a oportunidade. E, mais uma vez, o senhor sempre soma com a gente não sabe agora viver sem o senhor. E dizer que grande parte desses pacientes são do Nordeste. O nosso ministro da Saúde é nordestino, eu acho que ele poderia olhar também com bons olhos. A gente sabe que ele tem o poder da caneta, mesmo que não haja a recomendação do CONITEC, e que isso que a doutora Mara falou, e que a doutora Carolina reforçou, realmente a 4ª região é muito difícil para sair qualquer coisa, e quando uma juíza que se torna especializada dá uma sentença, o tribunal não reforma. E deixar bem claro que do Paraná, a única criança que ainda está, a gente acha que teve uma liminar, né, que foi cassada pelo tribunal aí da 4ª região. Teve uma liminar que foi o menino também do Paraná, que foi a Alana, mas ela não conseguiu ter essa liminar em 3 dias. Em 3 dias, o tribunal conseguiu cassar essa liminar com a rapidez que a gente ficou até prosa. Mas que eu acho que tem que ser feito assim, eu acho que a gente poderia fazer sim um trabalho dentro da Justiça Federal para que eles tivessem também esse esclarecimento. Porque, às vezes, parece que se os juízes tiverem um esclarecimento maior, porque uma vez eu estava escutando a Tuca dizer, a gente se sente humilhado quando, às vezes, a gente entra na justiça. Eu sei que a justiça é um direito, mas quem é parte sabe como é sofrido, como é ruim judicializar, né? E convidar o senhor, nós estamos fazendo vários eventos, né, para poder divulgar, para poder, como a doutora Carolina falou também, a gente tem que divulgar e tem que mostrar o passo a passo, como a gente deve votar, porque às vezes o CONITEC bota, você concorda com o CONITEC? Se você concordar com o CONITEC, você concorda em não incorporar. E a gente tem que lutar que as pessoas peçam para incorporar a medicação. Nós vamos ter um evento no dia 21 aqui, o senhor já está convidado. Eu passei o convite para os seus assessores, mas o senhor está convidado como parlamentar para participar desse evento. E muito obrigada a todos que estiveram aqui, ao sim de todos. Eu só tenho mais a agradecer. Isso. Eu só queria lembrar o Aires que talvez para o STF a gente não faça o documento, porque antes de fazer o documento ao STF, a gente tem que ter assim uma certeza administrativa, porque senão eles ainda decidem de uma maneira que não nos agrada, e daí fica uma decisão geral aí para o Brasil negativa, né? Foi o procedimento Senador, que a gente adotou com a AME. Isso. Eu só dei o exemplo do Zika, a gente não vai, vamos atuar no Ministério da Saúde tão somente. O procedimento que a Comissão de Assuntos Sociais fez, mas vamos fazer, sim, sem dúvida, para o Ministério. Senador? Então, deixo... Sim.
Posso falar uma última coisa? Nós estamos falando do procedimento de incorporação de tecnologias do SUS, de medicamentos. Só um pouquinho mais alto. Oi, eu vou tirar a máscara. Nós estamos falando desse procedimento de incorporação de tecnologias, medicamentos no SUS. A gente sabe que isso é fruto de uma lei de 2011, a Lei 12.401. E essa lei é fruto de um projeto de lei da sua autoria no primeiro mandato do Senado. E eu estava revisitando aqui, e essa questão do impacto financeiro, né, que eu acho que atinge tanto a medicação de alto custo, sobretudo na doença rara, a gente tentou, na época, fazer essa previsão. E a lei, ela contém esse veto. Né? Então, assim, já é uma luta, né? Só para deixar aqui o registro, que todo esse trabalho que hoje é demandado em relação às doenças raras e a outros medicamentos de alto custo que demandam a incorporação, essa luta já vem lá, né, da década passada. A gente tentou, teve esse veto, e me chamou a atenção, e eu falo isso por conta da audiência pública que o senhor pensa fazer oportunamente. Nós temos uma lei que nós não podemos descer no detalhe, porque demandava da regulamentação. Nós temos uma regulamentação dessa lei e nós temos hoje exatamente 10 anos, né, de funcionamento do CONITEC. Eu não sei se no âmbito de uma audiência a gente poderia depois propor uma avaliação de como está... Como que o CONITEC vem procedendo ao longo desses 10 anos com essas incorporações, não só especificamente, né, para tratamento dessa situação, mas em outros casos, outras incorporações que, claro, eles relatam os números exitosos de incorporações feitas, mas a gente sabe que tem outras incorporações que foram negadas, então eu só queria fazer esse registro para o senhor. Tá bem, é uma boa ideia. Então, gente, deixar um abraço para vocês, né? E vamos em frente. E o Clóvis mantém contato aí com o grupo, seria bom aí ter você acha que tem um contato da turma, tem, né? o contato da Mônica, daí a Mônica daí nos faz a ponte. A Mônica espalha também o que estiver sendo feito. Tá ótimo, então. Grande abraço, obrigado, hein, gente. Tá Senador, bom? tudo bem? Senador, é a Luísa Canziani aqui, não sei... Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Sim, pode falar, Luísa. Oi, senador. Um minutinho. Sim. Desculpa, eu estou em trânsito aqui, mas eu não poderia deixar de entrar nessa reunião para saudá-lo, cumprimentá-lo, trazer o meu abraço, meu carinho, a minha admiração ao senhor e a todo mundo que está participando dessa reunião, em nome da Tuca, que é mãe da Isa, que eu tive o privilégio de conhecer essa família e também de entrar nessa luta em prol do medicamento da Isa. Então, eu estou aqui para me colocar inteiramente à disposição do grupo, dessas mães, dessas famílias, contribuindo com a CONITEC para que a gente possa dar mais dignidade para muitas famílias no nosso país. Então, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. Conte comigo, senador. Obrigado, abraço. Né? Que bom que você está aí também. Vamos somar esforços. Né? Abração para todo mundo, então. Tchau. Obrigado aí, tá? Um abraço a todos.